Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler os versos 25 a 52. João, capítulo 7, versos 25 a 52. Então alguns do povo de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar? Ele está aqui falando em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde vem. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenistas e os ensinará? O que significa isso que ele disse: vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei? No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros perguntavam: será que o Cristo virá da Galileia? Não afirma a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, povoado de onde veio Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram: também fostes enganados? Por acaso alguma das autoridades creu nele, ou alguém dentre os fariseus? Mas essa escória, que nada sabe da lei, é maldita. Então um deles, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Mas eles lhe responderam: tu também és da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Pai Celeste, nós damos graça a Ti pela palavra do Senhor e pedimos que ela nos ilumine nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos, tire toda cegueira e nos faça contemplar a Tua glória na face de Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, aqui nós temos o único trecho dos evangelhos em que Jesus aparece ministrando dentro do período dessa festa. Tudo o que está acontecendo aqui acontece dentro de uma festa.
que é a festa dos tabernáculos. Capítulo 7 é ambientado por essa festa. A gente pode ver isso aí, acompanhe comigo. Capítulo 7, verso 2. Veja só como o texto começa, veja na sua Bíblia. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Então, é aquele momento em que os irmãos de Jesus o desafiam, dizem, vai para Jerusalém, você não quer ser alguém, fazer alguma coisa? Você é o Messias, o profeta, sei lá o que você é. Agora é a hora de ir para Jerusalém, para mostrar a que você veio. Quais são as suas graças, as suas possibilidades, quem você é. Vai para Jerusalém. Era o período da festa. Veja o verso 10. Tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Então a história começa um pouquinho antes ali da festa, chegando, todo mundo desce para a festa, Jesus desce logo depois, mais escondido. Veja o verso 14. A festa já estava na metade quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Já estamos no meio da festa agora. E veja ainda o verso 37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, está muito claro que a festa é o contexto das palavras de Jesus e da interação de Jesus com os judeus, aqui no capítulo 7. Duas coisas ficam muito claras nesse texto. A primeira é que o contexto da fala de Jesus é a festa. E a segunda é que os judeus não entendiam absolutamente nada do que Jesus estava ensinando. Isso também é muito claro no texto. Eles não entendiam. Não conseguiam. Os irmãos de Jesus não entendiam sua figura. O povo queria matar Jesus, o povo não entendia por que Jesus fazia os milagres do jeito que ele fazia. É verdade também que muitos queriam transformar Jesus no rei, mas eles queriam que Jesus fosse um rei que não era o plano de Jesus, não era o projeto de Jesus. Já vimos isso no capítulo 6, nós vamos ainda retomar isso. Então, as pessoas não entendiam bem o que Jesus estava falando. Parece que Jesus dizia uma coisa e as pessoas entendiam outra. Então, havia uma discussão sobre a proveniência de Jesus, de onde ele vem. Nós sabemos de onde ele vem, quando vier o Messias, ninguém vai saber de onde ele vem, afinal de contas. E Jesus sabe muito bem quem ele é e de onde ele vem. Ele foi enviado pelo Pai. E ele fala, a gente percebe isso no texto, que ele fala do Pai como uma terceira pessoa ignorada, desconhecida. Nós conseguimos, lendo esse texto, captar algo da estranheza da figura de Jesus. Imagina um sujeito chegando e dizendo assim, olha, eu fui enviado por alguém, eu não estou em meu nome, eu estou aqui em nome de alguém, mas vocês não conhecem essa pessoa. E depois disso aqui eu vou voltar para lá e vocês também não vão saber para onde eu estou indo. Imagina um sujeito chegar no meio assim da praça e dizer esses negócios. Parece um maluco. Então, mas aqui a gente percebe no texto como João se esforça para mostrar a dificuldade dos judeus de compreender a figura de Jesus e o que é que ele estava dizendo. Na verdade, tudo que Jesus está dizendo aqui faz muito sentido. Quando você lê todo o Evangelho, você percebe que faz muito sentido. A questão é que o que Jesus representa e significa não se encaixa nas expectativas e preconceitos dos judeus. Então, tudo parecia muito estranho. Então, esse contraste é muito claro. Em primeiro lugar, Jesus vai participar da festa. Dessa festa dos tabernáculos. Tem algum tipo de ponto de contato entre Jesus e os judeus. Senão ele não estava na festa. Mas, ao mesmo tempo, parece que os judeus estavam numa festa e Jesus noutra. Porque Jesus está dizendo coisas que as pessoas que estão na festa não compreendem, não conseguem alcançar. Então, a gente precisa compreender o que essa festa significa, afinal de contas, e o que Jesus foi fazer lá. Abra sua Bíblia em Levítico 23. Aqui nós temos o trecho em que essa festa é ordenada, a festa dos tabernáculos. Levítico 23, versos 33 em diante. Aqui na lei de Moisés é estabelecida essa festa, uma das 3 principais festas de Israel. Verso 33, o Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas,
Desde o dia 15 desse 7º mês, haverá a festa dos tabernáculos do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho, é um sábado. Apresentareis ofertas queimadas ao Senhor por 7 dias. No 8º dia, o sábado seguinte, tereis Assembleia Santa e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. Será Assembleia solene, não fareis trabalho nenhum. Estas são as festas fixas do Senhor que proclamareis como Assembleias Santas, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e ofertas de cereais, sacrifícios, ofertas de libação, cada qual em seu dia próprio. Então, essa é a festa dos tabernáculos. Versículo 39. Desde o dia 15 do 7º mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor durante 7 dias, e no primeiro e no 8º dia haverá descanso solene. Verso 41. Tereis de celebrá-la todo ano como festa do Senhor, no 7º mês, por 7 dias, estatuto perpétuo, através das suas gerações. Durante 7 dias habitareis em tendas feitas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os israelitas habitarem em tendas feitas de ramos, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, irmãos, essa é a festa dos tabernáculos. No 15º dia do 7º mês, alguns dias depois do dia da expiação, que aparece aí no capítulo 24, logo antes, alguns dias depois dessa data central, existia essa festa, que era uma festa para celebrar o período em que Deus guardou Israel depois que eles saíram do Egito. É claro que eles estavam indo para Canaã. Em Canaã eles teriam suas moradias, mas eles estavam de jornada. E entre Canaã e o Egito, de onde eles saíram, estava o deserto e estavam as cabanas. Essa festa dos tabernáculos relembra esse momento, o momento da travessia, o momento da peregrinação, em que o povo precisa morar em cabanas. Mas lá eles têm todo o suprimento de Deus. Por isso também a festa era celebrada logo depois dessas colheitas. É o que está aqui no versículo 39, depois de colher o fruto da terra. Então, não era uma festa de modo algum de lamentação. Ela lembra esse momento de transição em que o povo mora em cabanas. Mas é para se lembrar, nesse momento, Israel tem que se lembrar do suprimento de Deus, da suficiência de Deus para Israel no momento dessa travessia, como nós vamos ler em outros textos. Então, gente, eram 7 dias de festa, começava com o sábado e terminava no sábado. 2 sábados, isso é muito significativo, como nós vamos ver, tendo em vista o sentido da festa. Diz aí o verso 40, Levítico 23, 40, que essa festa tinha que ser feita com alegria. Não era um momento para se arrepender, para prantear a ausência de Canaã, ou a falta de qualquer coisa, ou confessar os pecados. Era uma festa de gratidão, uma festa de alegria, de celebração. Então, isso é o que nós temos aqui, lembrar a vida no Êxodo, as cabanas, depois do Egito. Mas por que a água? Aqui não se fala de água, no nosso texto de Levítico 23. Mas Jesus, no último dia da festa, o mais importante, se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. De onde veio esse negócio da água aí? Que aqui não aparece em Levítico 23. Mas a gente sabe que a água tinha se tornado um elemento muito importante da festa dos tabernáculos, já na época de Jesus. Cerca de 200 anos antes de Jesus, já estavam estabelecidos vários costumes litúrgicos, várias práticas litúrgicas para esse culto que envolviam a água. E isso tem toda a relação com o nosso trecho aqui de Levítico, como a gente vai ver. Mas não foi por acaso que Jesus se referiu à água. A prática, na época, nessa festa, era de que, a certa altura, os sacerdotes desciam ao tanque de Siloé, com uma talha bem grande, dourada, enchiam essa talha com água, e uma procissão era iniciada a partir do tanque de Siloé até o templo. Os sacerdotes carregavam essa talha cheia d'água e a procissão era guiada pelo sumo sacerdote. Então, era uma festa que envolvia a liderança do templo,
a liderança da adoração judaica estava envolvida ali. Não era uma prática do povo tão somente. É claro que cada um fazia ali sua cabana, tinha esse costume. Mas esse era um ponto alto da festa, em que as águas eram trazidas para serem apresentadas no altar, no templo. Havia divergência sobre como fazer isso. Os judeus chegaram a se matar por conta de o que fazer com a água quando chegasse lá. Tinha um pessoal que achava que a água tinha que ser derramada no altar, e tinha uma turma que achava que tinha que ser derramada no chão, em valas. E anos antes de Jesus chegou a haver uma revolta, morreram alguns milhares de judeus por conta desse negócio da água. Então, era coisa importante na cabeça deles, era muito importante essa prática. Então, assim, naquele momento, Jesus aparece. Jesus diz coisas sobre a água que significavam algo muito claro, ou devia, pelo menos, aquilo ser muito claro para os ouvintes. O que significava essa procissão da água que era levada até o templo? Nós temos algumas pistas disso por causa da própria liturgia da festa dos tabernáculos. No primeiro dia da festa, era feita a leitura de Zacarias 14. Era parte da abertura das festividades. E esse era um dos trechos centrais que dava o sentido da festa, porque é um trecho que fala das águas. E dá para nós uma pista, então, do que é que estava acontecendo, de quais eram as expectativas, do que estava na mente dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes, naquele momento em que as águas eram levadas para lá. Vamos ler Zacarias 14. Livro do profeta Zacarias, no finalzinho do Velho Testamento. Zacarias 14. Vamos ler os versos 1 a 8, depois os versos 16 e 17. Aqui nós temos uma profecia a respeito do dia do Senhor. Ela começa com uma nota de julgamento, mas termina com uma nota de esperança. Veja aí, 14, 1. Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas saqueadas e as mulheres violentadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte será retirado para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia nem noite. Mas mesmo ao anoitecer, haverá luz. Os irmãos vão se lembrar do finalzinho de Apocalipse, quando a nova Jerusalém vier dos céus. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. E isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Verso 16. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não cairá sobre ela. Então, irmãos, esse trecho era lido na liturgia da festa dos tabernáculos no primeiro dia. E dava, então, a nota do significado daquela festa. Ela adquiriu para o culto, para a adoração judaica, tons messiânicos. A festa dos tabernáculos, vamos nos lembrar, inicialmente ela significa a lembrança de que Deus nos guardou, Deus nos supriu e nos protegeu entre o Egito e Canaã, quando nós vivíamos em cabanas.
Deus nos conduziu ali, então nós fazemos essa festa de 7 dias para celebrar esse tempo de travessia. Mas aqui nós temos a festa dos tabernáculos sendo associada não com o passado e o que Deus fez, mas com o futuro, associada claramente à figura messiânica. A certa altura, depois do povo sofrer sob o poder das nações inimigas, e até como parte do juízo de Deus, de repente o Senhor se manifesta, o dia do Senhor chega, e Deus rompe no meio o monte, e o povo encontra fuga, e o juízo de Deus cai sobre aquelas nações. E agora nós temos uma nova cidade. Dessa cidade sai o rio, e ele vai desaguar do Ocidente e no Oriente, né? No Mar Oriental e no Ocidente. E o que nós temos aqui? Uma afirmação de que todos os povos agora vão fluir para Jerusalém. É verdade que aquilo já era antecipado na festa dos tabernáculos, pelo fato de virem judeus e prosélitos de todas as partes do mundo da época para adorar em Jerusalém. Mas algo mais estava em jogo quando se lia esse trecho de Zacarias. Porque Israel estava sob opressão romana no tempo de Jesus. Os gentios invadiram Jerusalém e fizeram tudo isso que o texto diz. Isso aconteceu novamente, não aconteceu uma vez só. Então Israel ou Judá está naquele momento em que se aguarda a vinda do rei, a vinda do Messias. Quando esses poderes estrangeiros vão ser destruídos, esmagados, expulsos, Israel vai ser vingado. E o lugar de Israel vai ser reconhecido entre as nações. Ninguém vai receber chuva, ninguém vai receber águas, se não for a Jerusalém para adorar durante a festa dos tabernáculos. Então, isso era lido no início, e quando no final da festa, no 7º dia, essas águas eram trazidas de manhã para o templo e derramadas ali em uma jarra especial, e eram derramadas também, vinho era derramado ali naquele lugar como um ato de gratidão a Deus, algo mais era feito ali. Em toda essa procissão, o que se procura lembrar é a promessa messiânica de que Jerusalém vai ser restaurada à posição que ela deve estar, e que só os que vão a Jerusalém adorar vão receber águas e suprimento, e fertilidade, e a bênção de Deus. Sem Jerusalém não existe bênção, não existe chuva, não existem águas, não existe fertilidade, a vida não é possível. Agora, isso vai se cumprir quando o rei vier a Jerusalém. Isso está muito claro no nosso texto de Zacarias. Quando o rei se manifestar, e o seu reino foi estabelecido a partir de Jerusalém, então até mesmo os romanos, se quiserem ter chuva, vão ter que vir a Jerusalém. O nosso texto, os versos 16 e 17, diz que os que restarem das nações que guerrearam contra Jerusalém serão humilhadas, porque terão que vir a Jerusalém para adorar a Deus na festa dos tabernáculos e então receber chuva. Até os romanos virão, mas dessa vez não como conquistadores. Dessa vez para adorar a Deus em Jerusalém e receber a bênção do rei. Então, gente, essa festa era messiânica. Ela tinha conotação messiânica. Imagina aquele momento em que as águas eram levadas, tendo em vista o que era lido, o que havia sido explicado, né, o que está ali em Zacarias, em outros trechos que eram cantados durante a festa. Então imagina que naquele momento, os judeus pensam que vai chegar o dia em que os romanos não estarão aqui como invasores. Eles se lembravam, vendo aquelas águas, que no dia que o Messias viesse, um rio de vida e fertilidade ia sair de Jerusalém, mas isso não era realidade ainda. Então os irmãos compreendem porque a festa dos tabernáculos era uma tentação. Nós temos estudado isso aqui no Evangelho de João, como vimos em outros trechos dos Evangelhos, como o trabalho de Satanás o tempo inteiro é fazer Jesus se antecipar ao próprio Pai. É fazer Jesus deixar o caminho da cruz e assumir imediatamente o reino. Essa é a tentação. Isso é o que acontece no capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes e o povo quer fazer de Jesus rei. Então agora, no capítulo 7, os irmãos de Jesus dizem para ele: olha, Jesus, a festa dos tabernáculos é sua chance. Ora, por que sua chance? Porque é o lugar apropriado do rei aparecer. Porque quando o rei se manifesta,
em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, então todos os povos devem ir ali para receber a bênção de Deus. Era uma festa que tinha esse sentido messiânico, tinha adquirido esse sentido messiânico. Então era uma tentação, era sempre a mesma tentação de Satanás. Eu mencionei isso na semana passada para os irmãos, que o diabo, o negócio dele é o timing. E para Deus também é importante. Eu quero lembrar os irmãos, que a gente leu aqui em João capítulo 7, verso 30. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado, a sua hora. Então, isso é uma coisa muito importante no Evangelho de João, a hora, o tempo, o momento de Deus para Jesus. E a gente não pode se esquecer disso. Lembre-se do caso de Abraão, que a gente sempre cita. Deus prometeu a Abraão uma descendência. Então, o que havia de errado em Abraão obedecer a sua mulher, Sara, e aceitar a sugestão e tomar a serva como esposa e ter filhos? No lugar, na verdade, de Sara, né? Não exatamente como esposa, mas para poder ter Ismael. Qual é o problema disso? O problema é de timing. É isso. É que aquele não era o tempo de Deus, não era o meio de Deus. Era necessário esperar a hora certa. Olha, quem é que prometeu a Jesus o reino sobre todas as nações? Foi o Pai. Está lá nos Salmos. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Mas antes tinha a cruz. E o diabo aparece para Jesus e diz o seguinte: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então você não precisa esperar, você toma um empréstimo antes, não precisa esperar o momento lá de pagar no fim do ano. Só que a dívida ia ser com a alma, né? Se Jesus aceitasse essa proposta. Eu não estou dizendo que é pecado comprar no crediário, não, tá, irmãos? Mas irmãos estão me entendendo. O ponto crítico aqui é fazer Jesus se mover, fazer Jesus assumir o reino, tomar providências. Jesus aparecer na festa, dizendo o que os judeus queriam ouvir. Eles olhando aquelas águas, Jesus podia aparecer e se apresentar assim, como o Messias, mas nos termos que os judeus queriam. Então Jesus não podia se apresentar nesses termos. Vejam que situação, ele precisava ir na festa. Ele precisava dizer que o sentido da festa realmente era esse, que a festa apontava para ele. Mas ele precisava deixar claro que ele não estava ali para realizar as expectativas que os judeus tinham a respeito daquela festa. Então, por isso Jesus está na festa, mas não está, né? Jesus diz para os irmãos dele que ele não vai poder, que ele vai depois ele vai escondido. No meio da festa ele aparece e começa a ensinar, mas imediatamente começa a ensinar e entra em conflito com os judeus, depois fica em silêncio novamente, depois retoma o ensino e deixa claro que os judeus não sabem quem ele representa. Claramente, Jesus está dizendo que a festa se refere a ele e ao Pai que o enviou. Mas, ao mesmo tempo, os participantes da festa não conhecem o Pai que o enviou e, por isso mesmo, não sabem quem Jesus é. Então, esse é o paradoxo que a gente tem aqui. Essa festa é uma festa do Senhor. Mas os que celebram a festa não conhecem o Senhor. Essa festa é uma festa de Yahvé, mas Jesus pode dizer, e diz com toda clareza, que o povo que estava na festa não sabia quem o tinha enviado, não conhecia o Pai que o enviou. Então era uma festa que tinha um sentido messiânico, mas Jesus não podia permitir que novamente Satanás usasse aquela oportunidade para fazer Jesus cair em pecado, cair em tentação e não esperar a cruz que Deus tinha estabelecido para ele. Agora, a festa não significa, como nós mencionamos, apenas a esperança futura de salvação. Como a gente disse, a festa também significa a gratidão pela proteção de Deus na peregrinação. Abre sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Aqui a gente começa a entender qual era o problema de Jesus com o modo como os judeus estavam celebrando a sua festa. Neemias 8. Em Esdras e Neemias, nós temos uma situação diferente da situação
do Novo Testamento, obviamente, diferente da situação de Levítico. Então, o povo, quando recebe aquela festa, eles saíram do Egito, estão a caminho de Canaã e recebem essa ordem de celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui nós temos um outro momento. Israel se afastou de Deus, as 10 tribos do norte foram aprisionadas no século 8 a.C. e levadas cativas pelos assírios. Depois disso, Judá também, por causa da desobediência, é levada pelos babilônicos, mas Deus restaura e traz o povo de volta. E Esdras e Neemias estão participando desse momento em que o reino de Judá está sendo reestabelecido após o exílio. Então veja o que nós temos aí. Neemias capítulo 8. Vamos ler os primeiros versos 13 e 14. Eles estão lendo a lei do Senhor e descobrindo como eles devem cultuar o Senhor. Vejam só. No 2º dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saí às montanhas e trazei ramos de oliveiras cultivadas, oliveiras silvestres, murtas, folhas de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer de tendas, como está escrito. Então aqui a festa dos tabernáculos está sendo restaurada. Vejam aí os versos 17 e 18. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. Então o povo se reuniu ali para adorar, e aqui no capítulo 9 nós temos o relato desse momento de reunião e de oração, e aqui nós temos uma citação muito interessante, muito importante, capítulo 9, versículo 15, depois a gente vai ler os versos 19 em diante. Vejam aí o verso 15. Quando a lei está sendo lida na festa dos tabernáculos, olha o que nós ouvimos. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha lhes fizeste brotar água quando tiveram sede. E lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Verso 19. Tu não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho. Nem de noite a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar. Verso 20. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede, lhes deste água. Durante 40 anos os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A roupa deles não envelheceu e os pés deles não ficaram inchados. Irmãos, o que é que nós temos aqui? O povo, depois do exílio, está retomando a festa dos tabernáculos. E aqui nós temos a compreensão correta e fundamental do que significava a festa dos tabernáculos. Por que, durante 7 dias, de um sábado a outro sábado, o povo devia parar tudo e fazer aquelas cabanas, ir a Jerusalém e celebrar a Deus com alegria? O que significa, afinal de contas? Ora, o ponto da festa dos tabernáculos é se lembrar da compaixão de Deus no deserto. O ponto é se lembrar da misericórdia de Deus durante a peregrinação. Essa é a questão crucial. Então, quando a lei está sendo lida e o povo está compreendendo de novo o que a festa significa, eles confessam claramente o que está em jogo. O que acontece no deserto é que não falta o maná e não falta água.
O que acontece no deserto é que Deus faz brotar água da rocha quando eles têm sede. E Deus envia o alimento quando eles têm fome. Não é o que nós temos aqui? Um pouquinho antes, Jesus alimentou a multidão. E logo depois, nós temos esse relato das águas sendo derramadas no templo, ali no capítulo 7, né, o que se fazia na festa dos tabernáculos. Mas aqui nós temos mais do que isso, não apenas Deus supre com maná e Deus envia as águas, mas Deus envia o Espírito Santo para instruir o povo, para guiar o povo. Então, a visão correta da festa dos tabernáculos é de se lembrar de que no momento da peregrinação, Deus nos guardou e nos sustentou. A festa tem a função de lembrar isso, que na peregrinação, Deus é o nosso sustento, Deus é suficiente, o que a gente precisa, Ele nos dá. Daí essa festa ser como que um grande sábado, né? Começa com um sábado solene e termina com um sábado solene. Qual é o ponto? Vamos nos lembrar do que o sábado significa. O sábado é o descanso de Deus, porque Deus completou a sua obra. E o descanso de Deus, porque Deus completou a sua obra, significa que o nosso destino não está nas nossas mãos, mas nas mãos dele. O fato de Deus ter completado a sua obra e descansado, significa, para usar a linguagem de Jesus, está consumado. Deus já fez tudo. Tudo que é necessário já foi proporcionado a nós por meio de Jesus e está disponível por causa da obra do Espírito Santo. É claro, quando o sábado foi concedido, não se tratava disso. Quando o sábado foi estabelecido em Gênesis, ainda não havia obra salvadora de Jesus dentro da história. Mas nós sabemos o que havia acontecido lá. Deus plantou um jardim e alimentou o seu povo. Alimentou Adão, alimentou Eva, e eles tinham tudo que era necessário. Adão e Eva não tinham que trabalhar no deserto, no jardim, não no deserto. Mas o trabalho deles acontecia num jardim que Deus havia plantado, a partir de dons que o próprio Deus havia concedido. Então o sábado, irmãos, é uma espécie de antecipação da graça de Deus. O sábado é o descanso divino, e descansar no sábado significa que o seu trabalho acontece dentro do descanso divino. Se lembrar do sábado significa se lembrar que, por mais que eu me esforce, eu não posso acrescentar um côvado à minha vida, como Jesus também diz. A minha vida está nas mãos de Deus e Ele é que supre tudo que eu preciso. Então o sábado é graça. Sábado não é um momento de você mostrar como você é religioso, ou para você adquirir méritos diante de Deus, ou para você se ver como alguém moralmente ou espiritualmente superior aos outros, como muitas vezes os judeus faziam. O sábado não é um lugar de obras e méritos humanos. O sábado é o lugar das obras e méritos de Deus. É o lugar de lembrar disso, lembrar da criação maravilhosa que Ele fez, lembrar que Deus nos deu vida, que cada dia que a gente se levanta e tem força para trabalhar é porque Deus nos deu essa força, que se a gente tem fé, Ele nos deu fé, se a gente se arrependeu, Ele nos concedeu arrependimento, se nós temos acesso ao Pai, é porque o sangue de Jesus abriu esse acesso. Então esse é o momento de lembrar dessas coisas, é o sábado. E essa grande festa é para celebrar isso. Nós moramos em cabanas, mas durante a nossa vida em cabanas, Deus nos mandou água, Deus nos mandou maná, Deus não deixou as vestes envelhecerem, nós não perdemos as nossas sandálias, nós tínhamos uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia, e Deus feriu a rocha quando a gente precisou de água e enviou. E o Espírito Santo estava ali com a gente na travessia. É para isso que essa festa existe, para se lembrar do que Deus está fazendo por nós. Agora vejam, irmãos, como os judeus haviam compreendido isso de uma forma completamente errada. Eu quero lembrar os irmãos que exatamente no meio da festa, nós lemos em João capítulo 7, no meio da festa Jesus aparece para ensinar, e o que ele questiona? O sábado. Veja aí, para lembrar no que a gente tratou semana passada, capítulo 7, versículo 21 de João. Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa e todos vos admirais por causa disso. Por essa razão Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado circuncidais um menino. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida,
Por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Olha, por que Jesus, no meio da festa dos tabernáculos, vem falar de sábado? Qual é o ponto? Olha, irmãos, o ponto é que essa festa, que é uma festa de 7 dias, e que acontece entre um sábado e outro, é uma espécie de grande sábado. O ponto dessa festa é lembrar que Deus é por nós. E quando Jesus cura o paralítico no sábado, o que ele está mostrando é exatamente isso. É que Deus é pelos homens. Quando ele cura o paralítico no sábado, ele está dizendo que o sábado é o lugar da glória de Deus e da graça de Deus, e não dos méritos religiosos dos homens. Mas os judeus não entendiam isso, porque o sábado para eles era um lugar de orgulho religioso e não da graça. Por isso eles não entendem o que está acontecendo. Era necessário que eles compreendessem isso. Se eles conhecessem o Deus de Jesus, o Deus da graça, eles não iam se revoltar contra aquela cura. Eles iam entender aquela cura no sábado como a consumação do sábado. Porque o sábado é o descanso de Deus para nós. E quando Jesus curou o paralítico, Deus deu descanso aos homens. É muito apropriado lembrar e contemplar as obras de Deus pelos homens no dia do descanso, no sábado. E, irmãos, isso é a verdadeira religião. A verdadeira religião, se a gente puder falar nisso, daqui a pouco eu vou dizer alguma coisa diferente. Mas a verdadeira religião, se a gente puder usar essa expressão, não é celebrar o que nós fazemos, mas contemplar aquilo que Deus fez por nós. Esse é o sábado de Deus, é o aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que a gente faz na adoração cristã. E era isso que eles tinham que fazer no sábado, era isso que eles tinham que fazer na festa dos tabernáculos. Se lembrar de que Deus supre tudo aquilo que nós precisamos. Esse é o lugar da glória de Deus. Mas os judeus não pensavam assim. Olha o capítulo 7, versículo 18. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus estabelece um contraste aqui entre a religião que existe para a glória dos homens e a religião que existe de fato para a glória de Deus, que na verdade não é religião no sentido usual. Mas em João, aqui no capítulo 7, está muito claro onde os fariseus estavam. No final do nosso trecho, a gente já leu isso. A certa altura, eles mostram, no seu ódio contra Jesus, todo o desprezo que eles têm, não só pelos gentios, mas pelos próprios judeus que não conheciam tão bem a lei. Veja o que eles dizem. Por acaso alguma das autoridades creu nele, em Jesus, ou alguém dos fariseus? Mas essa escória que nada sabe da lei é maldita. Para que servia essa festa? Essa festa servia para esses homens, para eles se lembrarem de como eles cumpriam a lei, e entendiam a lei, e eram superiores aos pagãos e aos próprios judeus incultos. Para esses homens que queriam prender Jesus, a festa dos tabernáculos não era o momento de lembrar de como Deus é grande, misericordioso e compassivo, e eu sou insuficiente e dependente dele. Mas o momento de nós nos lembrarmos dos nossos merecimentos. O momento de lembrar que nós somos Jerusalém, que nós somos o povo eleito, e Deus vai vir esmagar esses romanos miseráveis. Era isso que eles queriam. Um sinal divino proclamando que eles estavam certos e que os seus inimigos seriam destruídos. Jesus não podia ser esse Messias. Por isso Jesus apareceu na festa, mas não apareceu. Ele não podia participar dessa festa. Não nesses termos. Ele alimentou a multidão, mas teve que fugir, porque a multidão queria um Messias, mas não queria um Messias para ela ser salva dos seus pecados, por causa da graça de Deus. Ela queria um Messias para se dar bem. Como Jesus falou, vocês me procuraram não é porque viram sinais, mas porque eu dei pão para vocês. Então, havia um Messias que os judeus estavam dispostos a receber, mas esse não era o Messias que Jesus veio ser. Então, Jesus tem que anunciar o evangelho ali, mas usando os termos da festa, mas não dizendo exatamente o que eles dizem. Então, o que Jesus anuncia? O Espírito. Então, Jesus diz, olha, existe uma resposta para isso que vocês estão celebrando e antecipando nessa festa. Versículo 37. No último dia da festa, depois que o sumo sacerdote e os sacerdotes orgulhosos
levaram a água e derramaram a água ali no templo, ofereceram aquela água ali como um sinal da vinda de Deus para restaurar Israel, mostrando que todas as nações deviam depender de Jerusalém. Então Jesus diz o seguinte: olha, tem alguém aqui com sede? Versículo 37, no último dia da festa, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. O ponto alto da festa era aquele momento das águas serem derramadas. Lembrando que Deus feriu a rocha e nos deu água na travessia do deserto, e antecipando as chuvas que Deus enviaria quando o Messias se manifestasse, esse era um momento de humildade, de gratidão por saber que Deus é por nós e também de humildade por saber que nós somos insuficientes. Mas isso era tudo o que os judeus não estavam prontos para fazer naquela festa. Ela já não tinha mais esse significado, por isso Jesus não pôde participar dela. Isso fica muito claro no resto do texto. Enquanto as pessoas estão ali derramando águas, antecipando a vinda das águas, eles querem prender Jesus, a fonte das águas. Que religião é essa, afinal de contas? O povo estava ali para adorar a Deus, agradecer a Deus pelas águas, aguardar o momento em que os rios de águas vivas iam sair de Jerusalém, e a fonte das águas vivas estava ali com eles, e eles queriam matá-lo. É isso que eles queriam fazer com Jesus, a fonte das águas. Eles queriam prendê-lo e matá-lo. Irmãos, poucas coisas são perigosas como a religião. Porque na religião você pode realizar todo o sistema de culto, de adoração, e você achar que você está cultuando a Deus, você está fazendo exatamente o contrário. Exatamente o contrário. É verdade que do ponto de vista, fenomenológico, o culto cristão é uma manifestação religiosa como outras. Há muitas religiões e você poderia estabelecer paralelos, sim. Porque a gente se reúne para estudar um livro sagrado, porque a gente tem temas e palavras e datas sacras, e porque nós temos ritos, e a gente realiza orações, e existe um sentido do luminoso, né, do transcendente, essa coisa toda aí que o pessoal tenta fazer paralelos, né, de uma religião com outra. Então, por que não dizer que o cristianismo é uma religião nesse sentido? Sim, é um fenômeno religioso, a gente pode dizer, do ponto de vista da nossa organização cultural, é verdade. Mas, num outro sentido, irmãos, não é. O cristianismo não é uma religião. Karl Barth dizia isso, que Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio acabar com todas as religiões. O cristianismo é o fim de todas as religiões. Em qual sentido? No sentido que no cristianismo se anuncia o juízo definitivo de Deus, e na cruz nós vemos esse juízo, contra todos os esforços do homem para ser alguém na vida e alcançar a plenitude. Todos esses esforços que você pode tentar por meio da moral, por meio da guerra, você pode seguir um caminho socrático, pode seguir o caminho do Alexandre o Grande, você pode tentar ser um empresário, ou então ser um religioso que vai buscar iluminação espiritual e se tornar um sábio, um guru, seja o que for. Há muitas formas dos homens tentarem obter a plenitude por seus esforços. Na cruz, um grande não é dito por Deus a todos esses esforços. Na cruz, Deus diz que todos esses esforços são fracassados. E Deus disse não a eles. Na cruz, Deus condenou o mundo, julgou o mundo. A cruz significa, então, o fim da religião. O fim da religião, porque nada que eu possa fazer por mim mesmo pode me colocar próximo de Deus. Então, esse é o fim da religião. E o que entra no lugar da religião? A salvação. A salvação não é uma maiêutica. A salvação não é a gente filosofando e chegando a conclusões e construindo a nossa Babel para chegar no céu. A Nova Jerusalém é que desce do céu. A salvação significa que Deus se move em nossa direção. Nós não estamos nos movendo na direção de Deus. A gente está se afastando de Deus o mais rápido possível. Como diz Paulo em Romanos capítulo 3. Não há quem entenda,
Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. É difícil ouvir isso porque a gente quer acreditar que alguma coisa boa a gente tem. Que a gente foi aceito por Deus porque a gente fez um movimento. Pelo menos eu aceitei Jesus. Não, meu irmão, nem isso você não fez pelos seus recursos. Ninguém pode ir a Deus, o Pai, se não for conduzido ao Pai por Jesus. Nós já lemos isso em João, capítulo 6. Nós não podemos chegar a Deus sem Jesus, sem o próprio Jesus nos trazer. Então, o cristianismo, o evangelho cristão anuncia o fim da religião nesse sentido. É que no cristianismo nós temos Deus nos buscando e não nós buscando a Deus. Nós temos Deus sendo glorificado e não o gênio ético e religioso dos homens. Nós temos Deus sendo glorificado e não a sabedoria e a capacidade humana. Então esse é o lugar da verdadeira religião, no sentido lato. Isso seria, por assim dizer, a verdadeira religião, mas é mais do que a religião. Isso significa, meu irmão, que você precisa suspeitar até mesmo do seu culto. Jonathan Edwards dizia isso, que até das nossas lágrimas de arrependimento nós temos que nos arrepender. Porque, meu irmão, tudo que a gente faz pode se tornar como essa festa. Pode acontecer. Você pode começar a orar, e a ler os salmos, e a ler a Bíblia, e participar de uma igreja, e realizar trabalhos religiosos, e você sair para fazer viagens missionárias, e pregar a Bíblia, e você pode fazer tudo isso, e, na verdade, está fazendo o contrário do que essas coisas significam. A religião pode ser exatamente o que se interpõe entre você e Deus. Pode ser que você use as orações e a igreja e todas essas coisas, na verdade, para esconder de você mesmo a sua insuficiência e para recusar a graça de Deus. Se você começa a usar essas coisas como obras religiosas meritórias, ou como provas divinas de que você é superior aos outros e os seus inimigos serão humilhados porque Deus está com você, como os judeus pensavam quando celebravam festas e esperavam o Messias. Você não pode praticar o culto a Deus como um modo de reafirmar quem você é e onde você está, que é o que os judeus faziam. Não pode fazer isso. O começo da verdadeira religião, a alma do problema, é desvelada aqui por Jesus. Quando Jesus vê aquela festa toda, 7 dias, cantoria, plantas e tal, e aí Jesus faz uma pergunta: alguém aqui tem sede? Quem tem sede, venha a mim e beba. Está implícito nessa declaração de Jesus que aquela água que ele representa não estava disponível para eles. Eles não tinham água. Talvez eles pensassem que as nações não iam receber chuvas se elas não viessem adorar em Jerusalém, mas ninguém ali em Jerusalém tem a água da vida. Aquele culto não oferece a água da vida. Nem a leitura da lei, nem os sacerdotes, nem o sumo sacerdote oferecem a água da vida. Na verdade, a água da vida está disponível, mas eles queriam matar a fonte, enterrar a fonte, fazendo o culto, usando a água para derramar ali no altar, dizendo que nós estamos gratos pela água, que a água vai vir, mas na verdade tudo que eles não queriam era aquela água. Aquela água eles não queriam. Então, meu irmão, é possível você ir para a igreja para se apresentar diante de Deus e dizer que você não quer a Deus, se você vai com o coração fechado. É possível fazer isso. Então, nesse sentido, não existe religião certa. É claro que eu não estou dizendo que os irmãos não precisam mais vir para a igreja, não é isso. Mas não se iluda. Só existe verdade na religião quando existe a água da vida, que é o Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui no versículo 39, o que é essa água? Essa água é o Espírito. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. Então, tudo aquilo é aparência, como está aqui no capítulo 7, verso 24, a aparência.
Todo aquele culto era mera aparência. Irmãos, não existe realidade sem o Espírito Santo. O que existe é a aparência, a antecipação, até a forma, como uma casca de cigarra seca. Dá para você ter uma ideia do que devia estar ali, mas não tem mais nada. Agora, existe essa realidade, que é a obra do Espírito, mas para ter o Espírito necessaria Jesus, e eles queriam matar Jesus. Por que eles não iam a Jesus? Porque eles não achavam que tinham sede, porque eles não sabiam da sua insuficiência. Então, por isso eu coloquei esse título. Essa pergunta é importante. Jesus podia simplesmente dizer, todos vocês venham aqui. Mas Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não existem dúvidas sobre a disponibilidade dessa água. Não há dúvida de que Jesus é a fonte das águas vivas e de que o Espírito Santo está disponível. Mas existe um se. O se é se nós sabemos onde estamos. Ou a gente está escondendo de nós mesmos a nossa miséria, como esses fariseus cheios de si, que olhavam as multidões ali adorando em Jerusalém, e eles participando do culto. Eles participando e dirigindo aquele culto com aquele povo, e eles achavam que o povo era a escória, que nada sabia da lei. Seu coração estava fechado para a graça de Deus, porque eles se achavam autossuficientes. O que impede o homem de receber as águas vivas? O orgulho. O orgulho vai fazer você tratar o outro como escória e você ficar cego para a verdade das águas vivas disponíveis ali diante de você. O que é o Espírito? O Espírito é fôlego, o Espírito é instrução, nós lemos ali em Neemias. O Espírito é vida e fertilidade. Por que a imagem da água? Porque a água manteve o povo forte para caminhar no deserto. Do que Jesus está falando quando fala sobre a água? Ele fala da potência de ser cristão. É disso que Jesus está falando. A questão de receber o Espírito Santo é a questão de receber força para querer o bem e para buscar o bem. É isso que está em jogo quando ele fala sobre o Espírito. Pensa nisso. O que significa desejar viver? Lá em Provérbios, os irmãos não precisam abrir, mas em Provérbios capítulo 8, nós temos um trecho que eu acho que ajuda a gente a entender o que está em jogo aqui. Provérbios capítulo 8 diz o seguinte: feliz o homem que me dá ouvidos e a cada dia fica vigiando diante das minhas entradas, esperando junto ao portal de entrada. Pois aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, fará mal à sua vida. Todos os que me odeiam amam a morte. Isso aqui é a sabedoria falando. Mas esse último verso sempre me chocou. Alguém, afinal de contas, ama a morte? O que significa amar a morte? Todo mundo já teve a experiência de acompanhar, de conhecer, ou de repente até já passou, algumas pessoas passaram pela experiência de perder a vontade de viver. O que é uma pessoa que perdeu a vontade de viver? Ela se cansou da vida. Se cansou de se levantar de manhã e enfrentar aquelas rotinas, de ter que cuidar dos outros, de ter que enfrentar certos problemas que se repetem. A certa altura as pessoas podem se cansar, por razões várias. E quando a pessoa se cansa, tipicamente quando a pessoa está no estado depressivo, ela quer ir para a cama. Ela quer dormir, ela quer desligar. Se tivesse um botãozinho, ela apertava o botãozinho, aí desligava tudo, você não tinha que pensar em nada, preocupar em nada, com nada. Então, isso que as pessoas querem quando estão assim, nesse estado. Mas o que é esse desejo de desaparecer? Que pode acontecer com uma pessoa doente, com depressão, mas também com uma pessoa normal em um momento muito difícil. Né? As pessoas não falam isso? Toda mãe fala assim, eu vou sumir. Todo mundo já ouviu isso. O que é esse negócio de querer apagar, desaparecer, desligar? É quando a vida se torna pesada e falta energia, a potência de existir, de ser, de estar presente, de enfrentar as coisas. Então você perde a vontade, perde o sabor, perde o gosto, não quer mais viver. Agora, isso pode acontecer por causa de uma questão psíquica, mas muita gente não quer saber de Deus, mas quer viver. Digamos assim, quer sobreviver, tá? Você pode desejar ficar vivo biologicamente ou ficar vivo para certas coisas, mas isso ainda não é querer viver nas Escrituras. Querer a vida na Bíblia é você querer ser aquilo que você foi feito para ser desde o início, a imagem de Deus. É para isso que você foi feito.
A morte significa a degradação da imagem de Deus até o ponto de perder o corpo e a existência temporal. Mas a vida é isso. E os que aborrecem a sabedoria, de acordo com a palavra, no fundo, não querem viver. Quando eles contemplam esse desafio, essa vocação, esse dever do homem de ser isso tudo, ele não quer saber disso, porque dá uma canseira imensa, dá preguiça. Eu não quero saber desse negócio. E aí o sujeito vive, sobrevive, mas não desse jeito. O que significa ter o Espírito Santo? Significa que você não apenas, atenção para isso, não apenas quer sobreviver e não quer se matar. Isso já é uma coisa boa. Mas não é só isso. Significa que você contempla, deseja e busca aquilo que Jesus Cristo é. Porque Jesus é a vida. Ter o Espírito Santo, receber a água da vida, significa que você tem forças para fazer não é qualquer jornada. É aquela jornada. É a jornada do Egito para Canaã. A água da rocha que é dada para nós nessa jornada, não é para a gente simplesmente permanecer vivo biologicamente ou psicologicamente, mas para você caminhar em direção à meta que Deus colocou para nós. É você ter força para isso. Você ter vontade, desejo de ser como Jesus, contemplar essas coisas, aspirar essas coisas, reunir energias para, por assim dizer, sair da cama da carnalidade e dar seus passos em direção à santidade. Então, isso é vitalidade. Ter o Espírito Santo significa que você tem a vontade de ser, mas a vontade de ser como Jesus. Ora, é isso que está em jogo aqui, por isso Jesus faz essa pergunta. Com certeza os israelitas, os judeus ali, eles queriam viver, queriam bens, queriam pão, queriam rei, queriam que os romanos fossem expulsos, eles queriam muitas coisas. Mas a questão crucial é desejar o Espírito de Deus. E essa é a pergunta que Jesus fez. E essa pergunta tem que ser repetida, porque as pessoas podem vir para a igreja querendo 1000 coisas diferentes, como os judeus iam nas suas festas. Por orgulho, para se dar bem, porque estão precisando de amigos, há muitas razões para ir à igreja. Mas para que isso seja verdadeiro, essa pergunta tem que ser respondida. Você tem sede, a sede do Espírito Santo? Ou você vem aqui na igreja, mas você quer, na verdade, morrer? Você quer ficar bem longe desse negócio? Essa é a pergunta que você deve fazer. Porque se você fizer essa pergunta, então você vai encontrar o descanso do Senhor, o sábado. Beber da água que Jesus oferece é participar do seu sábado, do seu descanso. É receber todo o recurso necessário para a gente atravessar esse deserto e chegar em Canaã. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça a Deus para abrir seus olhos para compreender essa festa, para compreender que Deus já fez tudo por nós e que as suas águas estão disponíveis e que não vai faltar o maná, não vai faltar o Espírito Santo, não vai faltar o guiar de Deus, a sua sandália não vai se gastar e as suas roupas não vão se perder enquanto você vai para Canaã. Agora peça a Deus coragem, força, vida, potência para se levantar e caminhar esse caminho até o final.